A gravação. Ah, tá. Agora foi iniciada pela Gabriele. Ok, Gabriele, muito obrigada, viu? Não, de que, professora? Boa aula. Ah, então, gente, nós vamos dar. Obrigada, Gabriele. Nós vamos dar continuidade, então, ao. Hoje nós estamos aqui no dia 13 de abril de 2024, na nossa segunda aula online de análise das demonstrações financeiras. Na aula passada, nós passamos sobre todos os conteúdos que seriam vistos, né, durante o semestre, durante a disciplina. É lógico que quando eu entro nessa segunda aula, ela não acompanha exatamente, por exemplo, todos os conteúdos que abrangem as atividades que vocês estejam fazendo. Pode ser que hoje nós vamos parar num determinado momento e vai cobrar um pouquinho mais para frente a atividade 2, né, que é discursivo. Mas parece que o que está proposto para hoje já seria o suficiente. Então, eu vou... A minha tela já está compartilhada, parece. Não é isso? Tá. Está compartilhada, gente? Tá, né? Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu só abrir aqui, então, a dica nas demonstrações. Só um minutinho. PowerPoint. Aula 2. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Ah, então é isso. Eu estava vendo que ela estava aparecendo aqui compartilhada e eu não tinha visto, porque estava bem aqui em cima. Ok, vamos lá. Ó, então, o que que nós vamos propor aqui para a aula de hoje? Esse aqui, eu não gosto é de não ver vocês. Vou passar para cá. E às vezes alguém chama e eu não vejo. Tá bom? Bem que fica tão apertadinha aqui a tela, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Nós vamos partir do o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, eu já iniciei na outra aula. Porém, hoje eu vou mostrar ele de forma a comentar sobre os itens, né? Sobre cada item do balanço. Peraí. Porque uma coisa que a gente tem que pensar é que é muito importante que vocês saibam estrutura de balanço de demonstração de resultado. Engraçado, estou conseguindo diminuir isso aqui. Dividir tela é sempre ruim, eu acho, quando o computador, principalmente quando o computador é pequeno. Mas olha, por que que a gente tem que enfatizar essa questão do balanço da demonstração de resultado? Porque a maioria dos nossos índices, eles vão ser calculados, né, e levantados aqui, apurados, pelas demonstrações, né? Então, quais demonstrações? Deixa eu diminuir um tiquinho aqui. Vocês acham que está muito ruim? A Ele letra... tá cortando. Cortando eu vi que tá. O Aí escrito. agora tá ok. Mas tá legível o processo? Porque eu tentei diminuir aqui, olha, não tô Tá conseguindo. dando para ler. Ah, que ódio. Tem hora que a gente não consegue. Vamos ver. Bom, aí, o que que eu proponho para vocês aqui? Eu não vou nem chamar de perder tempo, porque tem gente que ainda não refletiu muito bem. É lógico que vocês, a maioria aqui, né, todos, provavelmente, já cursaram contabilidade, que é aquela disciplina básica, né? Aquela disciplina, por exemplo, que leva o aluno a ter um entendimento sobre balanço e demonstração de resultado. Então, eu vou falar hoje sobre esse balanço, demonstração de resultado. Outras demonstrações nós vamos citar, mas provavelmente essas demonstrações, elas não vão servir de base para vocês calcularem nenhum índice, pelo menos nas atividades. Aí nós vamos falar de alguns métodos de análise, vamos falar da análise horizontal, vertical, ou seja, índice de liquidez, indicadores de endividamento, estrutura de capital. A rentabilidade eu deixei para outra aula, porque senão não vai dar tempo, tá, gente? Eu acho que se eu abordar esses tópicos aqui hoje, para mim eu já considero, assim, já tentando atender para quem está realizando atividade... Nossa, esse trem aqui tá... Deixa eu pôr exibição aqui. Mudar aqui, juntos, produtor.
Ah, sei lá o que eu estou arrumando aqui. Eu não está me aparecendo. Mas olha só, é porque eu gosto que aparece na hora da gravação, que aí o aluno vê, ah, é a professora fulano. Deixa aqui. Tá vendo? Não tá, eu não estou conseguindo diminuir aqui. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Em relação ao balanço, é muito importante que vocês saibam sobre esses componentes aqui. Por quê? Deixa eu ver se em cima está falando. Deixa eu ver embaixo. Aqui, ó. Por quê? Porque imagine que vocês estejam lá na atividade 2 calculando índice de liquidez. Índice de liquidez geral, seca, imediata, total, geral, né? Deixa eu ver qual, seca, imediata, geral e corrente, por exemplo. Então, se falta um dado, eu não consigo. E eu vi que, como eu peguei uma atividade que não tinha um balanço com os dados abertos, foi possível calcular somente um índice só, que me parece deve ter sido o índice de liquidez geral que vocês calcularam, ou vão calcular. Então, o que Acho que acontece? você pediu a corrente. Oi? Corrente? Eu acho que é isso. Então foi. Eu lembro que lá na atividade tinha algum dado que faltava, por exemplo, disponível. Se você não tem o disponível, você não consegue calcular o índice de liquidez imediato. Mas a atividade já tinha sido enviada e tudo. Eu gostaria de ter colocado pelo menos os três: o geral, né, o índice de liquidez geral, imediata e talvez a seca, né? Mas aí eu precisaria abrir o balanço. E como o balanço já estava pronto ali, eu usei o que estava e acabou eu falando, não vou mexer não, porque tem gente que já fez atividade. Bom, eu preciso ter informações que me levam, né, me dê condições de calcular. Agora, tem que estar bem claro para vocês, assim, ativo circulante, ativo não circulante, e que porquê disso, né? Então, nós temos os itens, bens e direitos realizáveis e recebíveis no curto prazo, que é até 1 ano, e os de longo prazo, a partir de 1 ano, no ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, eu tenho ali, por exemplo, bens e direitos realizáveis de longo prazo. Então, nós temos o ativo realizável de longo prazo. Então, aqui no caso, assim como eu posso ter contas a receber de curto, eu posso ter de longo. Posso ter uma aplicação no curto, no disponível, e aqui, porque o disponível, gente, é caixa equivalente de caixa, né? Então, nós temos lá o caixa, a conta corrente bancária, as aplicações financeiras de curto prazo, então está toda nesse item aí, caixa equivalente de caixa no seu disponível. E eu posso ter um valor a receber de longo prazo. Se eu estiver falando de uma construtora, por exemplo, que vendeu lá uma unidade de imóvel em 200 parcelas, então vou ter 12 parcelas desse cliente da construtora a receber no curto e os outros, né, sei lá, os outros, contando aí se é 100, sei lá, 90 unidades ou 88 unidades no longo prazo. E na medida em que a empresa vai recebendo, ela vai transferindo do longo para o curto. E a mesma coisa acontece com o passivo, né? Nós temos dívida de curto prazo que está a pagar no circulante, né, até 1 ano, e a partir de 1 ano nós chamamos de longo prazo. Inclusive, esse exigível de longo prazo aqui, esse termo exigível de longo prazo nem existe mais, tá? Aqui seria exigibilidade de dívida de longo prazo. É porque eu copiei e colei aqui da apostila, que apesar da apostila ter sido editada ou escrita, né, pelo professor depois de 2008, né, que é quando nós passamos por uma contabilidade pelas convergências das normas internacionais, IFRS, e a Lei 11.638, alguma coisinha lá eu percebi na apostila que estaria um pouquinho, assim, vamos dizer, não tão atual, né? Esse termo exigível de longo prazo, a gente não usa ele assim, só usa para falar que ali nós temos dívidas de longo prazo, ou seja, vai ser pago a partir de 1 ano. E aí nós temos o grupo do patrimônio líquido, que é onde nós vamos ver o quê? O capital social, que vem do capital investido dos sócios, né? A reserva de capital, né? Alguns ajustes de avaliação patrimonial quando ocorre, reserva de lucro, ou seja, a empresa pulou o lucro e vai lá e destina o lucro, e aí fica contido em várias reservas, que provavelmente aqui para essa disciplina a gente não vai entrar nesse detalhe, porque não vai fazer a gente nos levar para fazer esse cálculo, né? Ações em tesouraria, quando a empresa precisa buscar recurso no mercado, o lucro ou prejuízo acumulado. Então, quer dizer, isso é um exemplo de uma estrutura bem sucinta, bem sintética aqui mesmo. Mas a gente já tem que saber o que está dentro de cada um desses grupos, né? Porque quando eu estiver falando lá
Ah, eu quero liquidez geral. A empresa pode não ter liquidez imediata, mas ter uma liquidez geral favorável, que aí já entra o quê? Um direito a receber de longo prazo. Apesar de que tem índices lá que a gente consegue trabalhar com todos os índices de liquidez e achar uma nota geral para ele, que inclusive tem um capítulo que fala sobre tipos de análise, né? Mas esse parece que nem foi cobrado em nenhuma atividade que vocês estão fazendo, mas vamos comentar. Então, quando eu coloquei esse balanço aqui, eu coloquei para mostrar para vocês, está na apostila, é bom vocês seguirem pela apostila também, né, pelo caderno didático lá, que vai sempre falar de alguma coisa que às vezes vocês ainda não entenderam bem ao certo o que está ali naquele grupo. É preciso saber? Sim, porque senão eu não consigo calcular o índice, né? Então, quando a gente fala em liquidez, endividamento, rentabilidade, nós vamos estar com esses três grandes grupos, três grandes análises aí, envolvendo cada um vários outros tipos, vários índices diferentes ali, né? Numa questão envolvendo o balanço e a demonstração de resultado, por isso que eu estou citando isso aqui, né? Aí aqui só está repetindo, né? Inclusive tem um item aqui que fala de ativos especiais, aí o aluno pode falar assim, professora, que ativo especial é esse? Aqui é um caso específico, quando a empresa ela vende software, né? Então ela tem um estoque de software, uma despesa antecipada, por exemplo, que envolve seguros a apropriar, que a empresa contrata e vai jogar para despesa durante a vigência do seguro, que é de 1 ano, e outros tipos de despesas, IPTU, que é também para 1 ano, né? IPVA, enfim. Então, tem alguns detalhes que foram informados, porque tem alguns índices que precisa desse número levantado. É lógico que se você está diante de um balanço que não tem essa informação, você vai ter que buscar isso com o financeiro, com o setor contábil, para você conseguir calcular. Agora, quando a gente fala para a gente conseguir calcular, dá uma impressão assim, que tudo é feito manualmente, né? Hoje é bem provável que as empresas estejam simplesmente jogando os dados do balanço da demonstração num sistema e ele já gera esses índices prontos. Mas calcular o índice por um sistema não leva a gente a aprender, né? Eu não estou aprendendo. Como é que calcula um índice de liquidez? Como que eu acho o endividamento da empresa? Qual é a composição do endividamento dessa empresa? Tem mais dívida de curto, mais dívida de longo? Então, isso é o que a gente tem que pensar, tá? Então, aqui, quando fala no ativo não circulante, eu falei que são os itens que vão vencer aí, no caso, a partir do próximo exercício social, né? Que a gente fala exercício social é a partir do próximo ano, né? E a mesma para o outro lado. Então, eu acho que é isso, não tem muito o que falar, eu já tinha falado no anterior aí. Bom, e sobre a DRE? Gente, vocês têm dúvida de estrutura de balanço? O que está, inclusive, no balanço? Olha só, o que entra num balanço patrimonial de informação para a gente? Tudo que a empresa tem de bens, direitos e obrigações. Então, aqui, ó, não estou conceituando, né, o ativo e nem conceituando o passivo, porque o conceito de ativo, de passivo e de patrimônio líquido, ele é mais amplo do que simplesmente dizer ativo é composto pelos bens e direitos, né? Nós temos bens e direitos, mas que sejam capazes de gerar benefício econômico para a empresa, né? Dívida, a empresa também, ela assume dívida com a ideia de que ela vá fazendo essas dívidas, contraindo essas dívidas, depois de liquidada, ela consiga gerar também benefício econômico. Depois de liquidada, não, né? Mesmo ela assumindo a dívida, ela consiga gerar benefício econômico. Por exemplo, comprei mercadoria a prazo, então nós estamos devendo lá o fornecedor no passivo circulante. Em contrapartida, eu estou com um estoque disponível ali, né, podendo ser vendido. Então, eu vou conseguir gerar benefício econômico para a empresa. Tudo que a empresa for movimentar no balanço, ela sempre vai ter isso lá à disposição com essa capacidade. Se não for para gerar lucro, né, a empresa, então, não tem que manter um ativo ali. Vamos imaginar se você tem ali estoques perecíveis e que já estão vencidos, para que eu vou manter isso? Eu já tenho que jogar para perda. E quem olhar para o meu balanço não vai entender aquele estoque como um estoque passível de ser vendido. Então, se vocês estiverem bem alinhados com o que está no balanço e por que ele está ali, na hora que eu estou analisando um índice de liquidez,
um índice de endividamento ali naquele balanço, eu vou estar vendo o quê, né? O índice de liquidez vai trabalhar com a questão de que ela tem um ativo que ela possa contar para pagar passivo. E isso, no índice imediato, você consegue ver. Tem pessoas que nem analisa balanço, tem gente que analisa só índice. Então, o analista financeiro, ele pode pegar os índices e na hora que ele lê o número ali, ele já sabe como que a empresa está. Só de ver o número. Se eu sou um gerente de banco, quero ver o endividamento, só de ver o número, eu vou ou não liberar uma linha de crédito nova para o meu cliente lá do meu banco. Então, é por isso que é importante que vocês entendam o que estão nesses balanços, para vocês entenderem o que o índice quer mostrar, tá? Então, em termos de liquidez e endividamento, nós vamos usar o balanço patrimonial, tá bom? E lembrando mais uma coisa, quando eu estou trabalhando com análise horizontal e vertical, que foi pedido na atividade 2, nós estamos trabalhando com balanço também, ou demonstração de resultado, porém comparando períodos. Ano de 2003 em relação a 2022, 2021. Então, eu quero comparar a evolução da empresa quando eu penso numa análise horizontal. Quando eu penso numa análise vertical, eu quero comparar quanto que representa aquele grupo, ou aquela rúbrica que a gente fala, rubrica, ou aquela conta contábil em relação ao todo, né? Então, o balanço ele é muito importante para vocês entenderem tudo isso, né? Então, vamos pegar agora a demonstração de resultado, tá? Bom, a demonstração de resultado, ela vai trabalhar com as contas de resultado. Fica parecendo assim, meio óbvio e redundante que eu estou falando. Quando eu falo contas patrimoniais, estão no balanço patrimonial, né? Bens e direitos e obrigações com terceiros e obrigações com sócios. Mas quando eu penso em demonstração de resultado, eu estou falando de receitas, despesas e custos. Então, quando eu movimento receita, custo e despesa, eu quero saber como que a empresa está gerando lucro, se esse lucro é um lucro favorável, se não é, né? Para o que os sócios esperavam. Ou então, como que eu vou comparar o lucro dessa empresa com outras empresas do mercado, então a minha concorrente. Hoje, se a gente pegar, eu acho que eu já andei comentando isso lá, porque na aula passada nós fizemos um teste entrando na B3, na Bolsa de Valores. Se eu quiser pegar a Localiza e comparar com a Unidas, eu posso, né? Para ver o que está acontecendo entre as duas. Qual que está tendo maior rentabilidade? Aí é lógico que eu vou falar assim, mas por que a Localiza está tendo uma rentabilidade maior? Aí eu vou descobrir, ela colocou, por exemplo, um modelo de negócio a mais, né, que nós não tínhamos colocado ainda na Unidas. Nós, assim, não trabalhamos na Unidas, que a Unidas não teria colocado. Então, comparar, né, empresas que estão ali, né, públicas para a gente acessar, tá? Bom, então o balanço, a demonstração de resultado, ela começa como, né? Da receita líquida, porque a bruta ela já sofreu logo depois as deduções de impostos que incidem sobre as vendas, seja ela prestadora de serviço, comercial, industrial, não importa. Aí eu começo da receita líquida tirando o custo da mercadoria ou o custo dos serviços prestados. Se eu estiver falando de uma indústria, eu vou ter custo dos produtos vendidos. Uma empresa comercial, custo da mercadoria vendida, empresa prestadora de serviço, custo, serviços prestados. Então, aqui está falando dos três, produto vendido, não, três não, e mercadoria vendida faltou aqui, se fosse o caso, né? Então, quando a gente fala produto vendido, eu estou falando de CPV, que é uma empresa industrial. Quando eu estou falando de CSP, eu estou falando de custo de serviços prestados de uma empresa prestadora de serviço, exclusivamente prestadora de serviço. Tem muita empresa, a maioria, às vezes, né, igual a concessionária, ela tem lá atividade de comércio e serviço. A indústria geralmente não tem. A indústria ela é indústria e comércio, porque se ela vende depois que ela produz, então ela é indústria e comércio. Mas ela não é geralmente prestadora de serviço. Observem para vocês verem, por exemplo, você pega a Fiat vende veículos que ela produz, né? Mas ela não presta serviço de manutenção nos carros que ela produz. Ela transfere isso para a concessionária. Por isso que a concessionária vende o veículo, ela vende as peças e ela vende o serviço. E muitas vezes como autorizada, porque a própria Fiat vai pagar para a concessionária dar manutenção na garantia para os carros que ela vende. Que ela vende assim, que ela coloca porque está em garantia ainda.
Então, gente, isso por que que a gente tem que pensar assim? Porque senão você não entende a estrutura da DRE de acordo com a atividade fim, né? Então, quando eu penso em resultado bruto, eu estou simplesmente considerando uma receita líquida, depois de considerar a bruta deduzida dos impostos, às vezes até devolução de vendas ou abatimentos, e aí eu chego na receita líquida. Então, eu parto do pressuposto que essa receita líquida já foi uma bruta que sofreu essas deduções de vendas que a gente chama, tá? Mas para efeito da nossa análise, isso não vai fazer diferença. Bom, se eu deduzo aqui o resultado, o custo, né, qualquer que seja a minha atividade, eu vou chegar no resultado bruto. Aqui eu gostaria sempre de chamar de lucro bruto, porque se uma empresa tiver um resultado bruto negativo, vou falar com vocês, a empresa está bem comprometida. É como se ela estivesse vendendo abaixo do custo. E ninguém se propõe a abrir uma empresa e nem deve, né, manter uma empresa vendendo abaixo do custo. E isso gera até uma dúvida com os órgãos, né, de fiscalização do governo e tudo, se por um acaso essa empresa não esteja vendendo com meia nota, né? Então ela mantém lá um caixa 2, sei lá, então isso não é permitido. Bom, então o resultado bruto vai ser positivo. Aí nós vamos tirar as despesas operacionais, as despesas com vendas, despesas administrativas, enfim, somar a receita financeira, diminuir a despesa financeira. Lembrando que esse desenho dessa DRE não significa que ele é o que todo mundo usa e gosta, não. Geralmente, a gente consegue colocar aqui, ó, antes das receitas financeiras, a gente coloca lá, por exemplo, resultado operacional antes do resultado financeiro. Por quê? Porque o resultado financeiro para a empresa é muito importante que vocês tenham esses números. Por exemplo, se eu estiver falando de um EBITDA, né, que é um resultado antes das taxas, das depreciações e amortizações, em algum momento eu vou precisar desses valores separados. Então, aqui, eu não sei, eu não confesso que eu não olhei na apostila se vai falar desse EBITDA, depois nós vamos conversar sobre isso, que é muito do analista lá, do contador, né, gerencial. Então, quando eu penso em receitas financeiras, que são aquelas aplicações financeiras que têm rendimento de aplicação, juros recebidos de clientes, né? Um desconto que a empresa obteve com o fornecedor, tudo isso nós vamos chamar de receitas financeiras. Então, a empresa pode ter isso? Pode, mas nem sempre tem. Ela vai ter, no mínimo, um rendimento de aplicação, né? Para o dinheiro não ficar parado na conta corrente sem render. Então, sempre vai ter uma movimentaçãozinha aqui nessas receitas financeiras mesmo. E despesas financeiras sobre juros de empréstimo, juros por pagamento a fornecedor atrasado, por exemplo, um desconto concedido para um cliente, nós vamos considerar despesas financeiras, né? Já falei dos juros sobre empréstimo, enfim. Tudo isso porque estão previstos aqui a movimentação da atividade operacional da empresa. Então, quando a gente fala operacional, tem a ver com a atividade fim da empresa, né? Então, a empresa, citei lá, uma concessionária, qual que é a atividade fim? Comprar e vender veículos, comprar e vender peças, vender manutenção de serviços pela oficina, né? Então, toda vez que você estiver olhando uma demonstração de resultado, é necessário que você compreenda qual é a atividade fim da empresa, tá? Também, entender do negócio da empresa. Outras receitas e despesas operacionais. Lógico, o que nós podemos ter aqui? Uma venda de ativo imobilizado. A empresa pode vender o ativo imobilizado? Sim, quando ela está trocando, às vezes. E aí nós temos ali a venda de um ativo imobilizado por valor residual. E por que vender por valor residual? Porque ela não quer mais manter, já depreciou totalmente, mas o mercado ainda compra aqueles itens que estão ali no ativo imobilizado, aquele equipamento, a máquina, o móvel, o computador, enfim. E aí nós vamos ter outras despesas operacionais, o custo dessa, né, do valor residual do bem. Então, a DRE, ela tem uma estrutura que te mostra toda a movimentação operacional dela. Por isso que a gente chega aqui, ó, igual resultado operacional. Quem não está lembrado da estrutura da DRE, é só dar uma olhadinha aqui nessa receitinha de bolo aqui no lado esquerdo, olha lá. Parto da receita líquida, diminuo o custo, chego no resultado bruto. Diminui despesas aqui operacionais, despesas de vendas, administrativas. Essa despesa operacional aqui, gente, entende administrativa e comercial, tá? Isso aqui é o modelo que estava lá, eu coloquei igual, tá? Mas vocês vão ver DRE não separando isso.
Aí poderia ter lá, resultado antes do resultado financeiro, igual, mas aí seguiu. Mais receitas financeiras, que eu expliquei o que pode estar ali, e menos despesas financeiras, menos, aqui faltou um mais. Nossa, se eu soubesse, eu não olhei direito, peguei o mesmo lá. Aqui é mais ou menos, tá? Aqui onde está outras receitas e despesas operacionais, você tinha que ter um mais barra menos. É mais para as outras receitas, no caso da venda do ativo imobilizado, por exemplo, menos os custos do ativo imobilizado, por exemplo. Então, é mais barra menos. Igual ao resultado operacional. Bom, a empresa deu lucro? Ela está enquadrada no lucro real? Vamos provisionar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro operacional dela lá, que a gente chama de lucro antes do IR. Muitas vezes vocês vão ver uma sigla chamada LAGIR, é lucro antes do imposto de renda, tá? E da contribuição social. E aí nós vamos chegar no resultado líquido da empresa antes das participações, ou seja, participação de dividendos, contribuições, às vezes, que a empresa vai fazer, e o lucro líquido, tá bom? Então, quando eu penso em lucro líquido, eu quero comparar com a receita líquida para saber a margem de contribuição. Quando eu penso em resultado bruto, eu comparo com a receita líquida para saber qual que é a margem de contribuição bruta da empresa. Às vezes ela tem uma margem de contribuição bruta maravilhosa, mas lá, às vezes, costuma dar até prejuízo ou está com uma margem de contribuição abaixo da esperada. Por quê? Porque a empresa está com está com um comprometimento em relação às despesas, ou de vendas, ou administrativas, ou mesmo juros, né? Despesa com juros, para que ela chegue no final até mesmo com prejuízo. Então, quando você pensa, por que eu analiso a margem de contribuição bruta? Eu analiso para saber se ela está está negociando bem a compra dela dos produtos, né? Das matérias-primas, ou da mão de obra para prestar serviço e tudo. Mas do ponto de vista de chegar na lucratividade, os esforços para ela realizar a receita estão acima do que deveria, e por isso ela gera ou um lucro baixinho ou um prejuízo. Então, essa estrutura da DRE tem que estar bem clara para vocês. Eu vou ver se eu libero uma outra estrutura um pouco mais detalhada. Eu acho que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu abro aqui. Vou fechar meu compartilhamento e abro para vocês. Eu quero saber como é que está aí com vocês essa questão do balanço e da DRE. Está bem claro que vocês precisam disso alinhado para calcular? Porque se vocês forem calcular simplesmente, só calcular e não saber o que está calculando, é aplicar a fórmula. Eu quero saber se está bem entendido aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, vamos passar para frente. Aqui, eu escolhi colocar aqui para vocês uma foto que estava na apostila, que ela é super interessante, só para vocês refletirem um pouco sobre essa questão da integração do balanço patrimonial com a DRE. Por quê? Nem tudo que é movimentado no balanço, né, ali nos ativos, passivo e patrimônio líquido, envolve movimentação de receita, despesa e custo. Mas, necessariamente, toda movimentação que ocorre na DRE, na demonstração de resultado, tem passagem pelo balanço. Em que sentido? Receita de venda sendo auferida e com recebimento à vista. Bom, mexi no caixa. Então, eu reconheci a receita está lá na minha demonstração de resultado. Paguei despesa com energia elétrica, tirou o dinheiro do caixa, reconheci a despesa com energia elétrica. Provisionei o salário a pagar, fui lá no passivo, aumentei o passivo em salário a pagar, e lá no meu resultado reconheci despesa com salário. Então, essa questão de envolvimento entre balanço e DRE, ela existe, principalmente em relação, ou pontualmente em relação a DRE ao balanço, e não ao balanço a DREs. Entendeu o que eu estou falando? Quando eu tiro o dinheiro do caixa e compro um equipamento, eu não estou mexendo na DRE, eu estou tirando dinheiro do caixa para comprar um imobilizado. Então, isso já tem que estar claro para vocês no conhecimento contábil. Então, é necessário a gente ter um pouquinho de conhecimento contábil? Sim, porque senão eu não consigo fazer e nem enxergar o que esses índices querem me mostrar, tá? Então, quando a gente pensa assim, um ciclo positivo, uma receita gerando aumento de caixa, é verdade, mas pode aumentar também o direito a receber, na duplicata a receber de clientes, né? Eu tenho um ciclo negativo,
Posso. Por quê? Eu posso ter normalmente uma receita, um ativo que gera uma receita, mas que, de repente, ela não está gerando lucro, né? Então, por exemplo, eu tenho uma receita... Não, aqui está falando de despesa que aumenta passivo. Ah, não, isso aqui é a observação do ciclo negativo, que seria o seguinte: quando eu tenho um passivo aumentado em relação a uma despesa, eu já tinha dado o exemplo, de um salário a pagar. Ele traz ali um efeito negativo na DRE, mas ele aumenta minha dívida no passivo. Isso aqui é só para vocês entenderem o que eu estava explicando. Uma despesa, ela pode diminuir ativo quando paga à vista ali, no momento, despesa com energia elétrica. Vamos supor que o salário é pago no dia 30. Não tem salário a pagar, vai ficar saindo lá do caixa no dia 30. Mas se eu pago ele no mês seguinte, eu passo de um mês para o outro com o salário a pagar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. E a receita, ela sempre provoca aumento do meu ativo. Por quê? Eu aumento o caixa com a venda ou aumento um direito a receber. Principalmente porque a venda ela é feita com lucro, né? Então, se eu pegar R$ 1.000 do estoque e vender por 3.000, não está acontecendo de aumentar meu caixa em 3.000? Ah, não, mas eu não recebi à vista, mas aumentou meu direito a receber de clientes 3.000. Então, a receita provoca aumento de ativos, despesa e custo, ela provoca redução de ativos quando eu estou pagando e pode provocar aumento de passivo quando eu estou provisionando essa despesa, tá? Então, pensa sobre isso. Então, aqui é uma relação que foi feita para dizer, eu posso aumentar um ativo com as receitas, diminuir um ativo com uma despesa, né, quando eu pago um salário, ou gerar um aumento de passivo no salário a pagar quando eu estou provisionando essa dívida a pagar no outro mês, tá bom? Então, essa integração entre balanço e DRE, ela é outra reflexão que a gente tem, tá? Outros balanços, outras demonstrações que nós vamos ter aí para... Deixa eu redar aqui, porque parei. Ai, toda hora que eu esbarro aqui, eu... Aqui, ó. Outra... tem hora que eu vou redar, que eu seguro num lugar que não pode. Deixa para lá. Ver aqui, deixa eu diminuir um tiquinho aqui. Quando eu penso em outras demonstrações, não significa que nós vamos usar todas, mas vão entender o que a contabilidade tem para gerar de relatórios para os usuários da informação, né? Seja dentro da própria contabilidade, seja por vocês, enquanto analistas financeiros, né? Então, nós temos, por exemplo, o resultado abrangente, que vai trazer ali um resultado que envolve toda a movimentação de outras coligadas ou outras entre controladoras e coligadas, mas esse relatório provavelmente vocês não vão usar nem para efeito de análise aqui, tá? Então, esse só estou citando que ele existe. Depois nós temos a DMPL, não precisa preocupar aqui agora, nesse momento, em ler cada item que está aqui, mas é só para vocês entenderem a essência de uma DMPL, o que significa, né? O que é a DMPL? Demonstração da mutação do patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido não é onde eu vejo o capital social, o lucro que a empresa gerou, né, as reservas de lucro, reservas de capital. Então, tudo que houve de movimentação de um exercício anterior para o exercício atual é movimentado ali nessa DMPL para mostrar como estava e como a empresa ficou depois da movimentação do ano. Um exemplo prático, simples, a empresa gerou lucro durante o ano, a DMPL vai ser a mesma? Não vai. Ela vai sair de um ponto lá, vamos imaginar que ela foi constituída em dezembro, novembro de 2023. Né? Em dezembro de 24, vocês vão perceber a DMPL mudada. Por quê? Porque a empresa vai gerar lucro, vai gerar prejuízo, ela vai gerar lucro, a empresa vai distribuir esse lucro, vai destinar, né, melhor dizendo, este lucro para composições de reservas, né, legal, estatutária, para lucro realizar, para contingência, enfim. E vai gerar também os dividendos a pagar para os sócios. Então, a DMPL tem essa característica, tá? Vai ter algum momento que as pessoas, não, eu quero ver. E por que eu preciso do patrimônio líquido? Não necessariamente da DMPL, do patrimônio líquido. Porque nós vamos calcular a rentabilidade da empresa, né, em relação ao investimento dela. Então, quando eu penso,
a empresa gerou um lucro X, eu comparo com o patrimônio líquido, eu estou fazendo o seguinte, olha, essa empresa está trazendo retorno para os seus sócios, né? Então, são coisas que eu tenho que... Mas isso aí, esse total do patrimônio líquido, eu vejo lá no balanço também. É lógico que quando você precisa do o PL médio, né? Você vai pegar o PL do ano passado, o PL do final, né? Por exemplo, PL de final de 21, final de 22, você vai achar um PL médio. Em algum cálculo você vai precisar disso, tá? Bom, aí tem outro relatório aqui que é o fluxo de caixa, né? Antiga DOAR. A DOAR, antes da Lei 11.638, era exigida a DOAR, que era a demonstração das origens e aplicações de recurso. Até hoje a gente fala sobre origem e aplicação de recurso, assim, no ativo eu tenho as origens de recursos que estão no passivo e no patrimônio líquido, ou seja, recursos próprios e recursos terceiros. As aplicações estão aonde? No meu ativo. Então, eu sempre vou citar a origem e aplicações de recursos, mas o relatório tinha esse nome e trazia um pouco essa essência. O que o relatório, o fluxo de caixa quer demonstrar, né? Ele parte do lucro que a empresa gerou, vai promovendo ali as adições, exclusões, envolvendo a movimentação que afetou o caixa. Então, sempre pensando assim, o que entrou para o caixa, o que saiu, o que entrou e saiu de onde, o que entrou é proveniente de operações que envolve receita, despesa, custo? Sim, então eu tenho um campo para falar disso. No fluxo de caixa, eu vou demonstrar entradas e saídas de investimento, né? Tudo aquilo que a empresa comprou para imobilizado, o que ela pagou de imobilizado, né? Ou então, não, fonte de financiamento, ela aumentou o capital, ela foi lá no banco, pegou dinheiro emprestado. Então, esse relatório, ele traz essa ideia, tá? Bom, como a gente não vai usar ele aqui agora, e aí nós estamos falando aqui do método indireto, começando do resultado, nós vamos pegar aqui agora o direto, que vai simplesmente movimentar tudo isso que eu falei, né? Situações operacionais, de investimento e de financiamento. Quando a gente fala financiamento, dá uma ideia estranha, né? Parece que a gente está falando assim, que a empresa, tudo que ela adquiriu, ela financiou com o banco, com a financeira, comprou um imóvel. Não é bem assim. O fato dos sócios aportarem capital, recurso na empresa, isso já é uma fonte de financiamento para a nossa empresa. Só que nós estamos buscando o quê? Um financiamento que a gente chama de exigibilidade de uma dívida não exigível. E quando eu penso num financiamento, num empréstimo, eu estou pensando em dívida exigível, tá? Então, o fluxo de caixa direto, ele é até mais fácil de montar, mais óbvio para quem gosta do caixa, mais simples. Lembrando que as empresas, né, multinacionais, as SA que publicam, elas demonstram o indireto, é o outro aqui, ó, é esse, o indireto. Mas o direto para efeito didático a gente usa muito com os alunos de administração para eles entenderem a questão como é que a empresa movimentou o caixa em termos de entrada e saída, em termos de operações, né? Operações que eu digo assim, vendeu mercadoria, a parte à vista afeta aqui, a parte a prazo está lá no balanço guardadinha a receber, né? A fonte de investimento, ela comprou imobilizado, a parte à vista vai afetar esse fluxo de caixa, mas a parte a prazo não. Atividade de financiamento, o aporte de capital, né? E depois ela buscou lá o financiamento junto ao banco, ou um empréstimo junto ao banco, né? Ou então não, a empresa foi lá e pagou dividendos, então afetou o caixa, fui lá, tirei o dinheiro do caixa e paguei. Então, isso vai afetar, né, quando a empresa gera lucro e depois paga esses dividendos. Bom, então, em termos de relatório, essa demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, gente, ela sempre foi exigida pela lei das SA do ano de 64, olha bem, 1964, a lei das SAs, tá? Mas uma vez a empresa mantendo a DMPL, esse relatório aqui, ele não precisa ser montado, né? O divulgado ou elaborado para divulgar. A DMPL já é o suficiente, tá? Então não precisa nem da gente falar ele, mas ele estava lá no material e eu citei para vocês. Bom, aqui nós temos uma questão. Estou doida para redar isso aqui. Ai, fechei. Sem querer. Fechei, desculpa. Vou abrir de novo. Foi bom que aí ele foi lá para baixo. Vamos lá.
Aqui, em termos de análise, métodos de análise, né? Eu coloquei esse texto aqui só para a gente pensar que o grupo das contas, eles afetam, vocês têm que pensar, destacar essas contas que nós vamos usar, isso eu já tinha comentado, né? Para efeito de um ano para o outro, o que representa dentro do grupo, já tinha comentado. As notas explicativas, elas vêm logo depois das demonstrações contábeis, todas essas que nós vimos aqui, e auxilia muito quando o analista está buscando uma informação que ele não entendeu, porque a auditoria ela vem validar todas as demonstrações para publicar os relatórios, então lá na nota explicativa tem alguma coisa relevante, eles vão colocar lá e vão detalhar, por exemplo, caixa equivalente de caixa, está composto de quê? Isso faz diferença para mim? Eu vou lá e dou uma olhada, tá? Sair da minha tela aqui, desculpa. Caixa equivalente de caixa, por exemplo, composição do meu endividamento, com quais bancos, por quê, qual taxa. Se isso for interessante, é só buscar lá na página das notas explicativas, tá? Bom, e também outros tipos, né? Porque as notas explicativas também, ela costuma trazer a carta de recomendação da alta administração, a própria auditoria recomenda alguma coisa, ou salienta um dado relevante. Então, vocês podem buscar, né, essas informações também, para comparar setor. Às vezes, você foi contratado para analisar a situação financeira de uma empresa para ver como que ela está no mercado, né? Como que ela está se movimentando no mercado, diferente do concorrente, né? Então, aí ela pensar em expandir, talvez. Aí está aqui falando, né, das dicas de uma boa análise, né, para você buscar essas questões. Bom, para análise propriamente dita horizontal, eu acho que vocês entenderam, mas eu só passar rápido. Vocês vão usar como referência um determinado ano e comparar com os outros, tá? Se me interessa o ano atual, eu vou comparar com 2022 e 2021, que é o que caiu lá na atividade. Se não me interessa olhar 23, porque 23 caiu e eu quero analisar 22, foi quando vendeu demais, por exemplo, e quando a empresa teve um lucro maravilhoso, eu posso usar ele como referência. Para quê? Para fazer uma comparação numa análise horizontal para saber qual item, né? Vamos supor, do meu balanço, do meu estoque, ou do salário, ou lá na DRE, por exemplo, despesas comerciais ou administrativas, para saber se ela teve maior ou menor, né? E por que que foi. E quando eu faço isso, eu vou direto no ponto que me interessa. Mas se a minha referência é 2023, parece que lá na atividade 2, eu pedi para usar o X3. Então, era para vocês compararem X3 com X2 e com X1. Então, a minha base passa a ser X3. Então, eu quero saber o seguinte, X3 tem 10 mil, X2 tem, sei lá, 8 mil, eu tenho que, então, fazer a divisão da fórmula para chegar aonde que variou, tá? A análise vertical, ela vai sempre pegar um ponto de partida. Então, por exemplo, no balanço, a gente vai usar o total do ativo como referência, para comparar cada item. Por exemplo, a empresa imobiliza muito, isso é bom, isso é ruim? Talvez você imobilizar muito sem necessidade, às vezes você tem que estar com o seu capital mais alocado no capital de giro, você tem que ter mais ali com estoque, né, para poder girar principalmente se você trabalha no varejo. Então, tem várias coisas que a gente tem que pensar na hora de buscar análise. Não é seguir direitinho, os livros ensinam como calcular, tudo bem, mas você tem que levar em consideração o que você está vendo no seu cliente, né? Na empresa lá, no seu cliente ou na empresa que você trabalha. Então, quando você faz também uma conjugação entre análise horizontal e vertical, você consegue também olhar a representatividade da conta no total do grupo ao longo dos anos, né? E tem outros índices aí, que envolvem a análise financeira, o negócio, mas seria praticamente um exame mais, vamos dizer, mais detalhado, que inclusive eu nem coloquei ele aqui. Gente, tem uma análise levantada lá, inclusive pelo Matarazzo, se não me engano, que é onde a gente trabalha com variância, ou com, nós chamamos de decil, quartil, lá não fala em quartil, não. O que é isso? É você pegar várias empresas, né? Então, a gente você pega vários balanços
e você quer comparar a composição do capital de terceiro dessas empresas. Então, quando você olha qual o percentual de capital de terceiros, porque quanto maior o capital de terceiros, a rigor seria pior, né? Quando você está analisando lá 1,2 com 0,5, né? Que 0,5 está melhor. Então, você vai dando nota para essa empresa. E aí você joga todos esses dados e compila tudo numa coisa só, para você chamar de ruim, de péssimo, de bom, e levar isso para comparar, né? Eu confesso que eu não trouxe isso para cá, porque o material está citando lá, e para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que dar uma atividade completa, aí já entraria questões até estatísticas para a gente trabalhar com isso, mas não tem problema, se vocês quiserem depois, porque não dá tempo da gente olhar tudo, e eu estou priorizando também vocês olharem conteúdos que estão nas atividades também, tá? Mas tendo dúvida, manda no Tira Dúvida. Ah, professora, eu estudei mesmo, está lá falando a questão dos decil, né? De 1 a 10 lá, eu tenho a nota, como é que eu faço para cada um dos índices, né? Aí a empresa recebe uma nota total geral, a empresa recebe nota total para os índices de liquidez, ou então nota total só para composição de capital, né? Capital de terceiros, rentabilidade, o que vocês quiserem. Mas isso já entra numa questão de análise mais complexa, tá? Bom, aí, só para a gente não perder o tempo aqui, que já está finalizando, análise vertical, então, o que vocês vão fazer? Comparar quando você está pegando lá na DRE, você vai comparar tudo em relação a uma determinada base, vamos imaginar que seja as receitas líquidas. Por que a receita líquida passa a ser minha base? Porque é o que a empresa faz na atividade fim e que eu quero saber quanto que se gasta de despesas administrativas em relação às vendas, né? Agora, é lógico que isso na análise vertical, é lógico que eu não estou falando ainda da rentabilidade, que nem está na aula de hoje, e foi cobrado não sei se rentabilidade foi cobrado na atividade 2, mas eu acho que sim. Então, vocês vão sempre pensar nessa análise. Multiplica por 100, por quê? Porque você vai falar assim, o custo total da empresa, alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, eu estou com uma dúvida aqui na atividade. Pode falar, então. Tá pedindo aqui, deixa eu ver. Quer que eu mostre a atividade? Eu estou com ela aberta aqui na nota aqui da atividade. Para análise horizontal, compare X2 com X1 e X3 com X1. Não seria X3 com X2? Eu escrevi X3, como é que é? X3 com X1? Tá, no Excel tá X3 com X1. E o X3 com X2, né, não? Também. Na nota Vê se está aí. Na nota PDF é a mesma coisa. Na horizontal, compare X2 com X1 e X3 com X1. E o X3 com X1? Então, agora que já está pronto, faz isso mesmo. É porque, na verdade, quando eu pedi X3 com X1 e X2 com X1, talvez eu quisesse achar uma referência que X1 era referência para a gente saber. Eu não sei nem se ele estava maior, não sei. Tá? Maior em termos de lucro, tá? Aí dá uma olhada nisso, mas eu agora não vou mudar, né? É fazer o que está sendo pedido lá. Pode ser que na hora de digitar eu digitei errado, tá? Mas eu sempre gosto de comparar X3 com X2 e X3 com X1, porque eu estou olhando assim, hoje com o que já passou, né? Sim. Mas se está comparando X2 com X1 e X3 com X1, é como se eu quisesse saber o seguinte, a empresa desde X1, ela melhorou em 2022, em X2, ou ela melhorou em X3? Pode ser uma referência de análise, tá? Mas na prática, gente, é melhor vocês olharem na prática os relatórios, né? A prática que eu falo assim, pegar uma empresa mesmo para analisar, tá? Eu confesso que essa atividade, é porque eu peguei a disciplina de um outro professor e os exercícios estavam lá, e eu queria ter feito talvez um outro, né? Esse tipo de exercício eu uso muito com as empresas da B3. Só que o que eu fiz? Eu, ao invés de pegar uma do site da B3, nós pegamos uma coisa mais simples, porque quando a gente pede o aluno que é do EAD,
que a gente não está ali junto, piora um pouquinho, porque vocês viram lá, né, a demonstração de resultado, o balanço, ele é bem complexo. Apesar de que eu teria que falar, gente, cuidado, tem muita informação no balanço da empresa, tem muita informação na DRE lá da Ambev, no site da B3, mas eu quero que vocês olhem somente ativo não circulante, ativo circulante, quer dizer, não precisava de eu ter usado como referência esse balanço que está na atividade, que é um balanço didático ali, né? Não é um balanço de realidade. Então, para evitar, às vezes, o aluno assustar, falar assim, nossa, passou para a gente um balanço de uma empresa complexa, aí colocou-se um balanço mais simples, né? Mas pode fazer da forma como está lá, tá bom? E continua mandando tira dúvidas. Eu acho que teve uma dúvida que eu não respondi ainda, de alguém, que eu não sei quem. É você? Minha. Hã? Foi sua? Foi a... Márcia? Foi. Pois é, Isso. eu não respondi sua dúvida, né? Se você quiser, eu tiro a dúvida. Deixa eu só repassar. Ah, se bem que vocês vão para outra aula, né? Ou não? Alguém Eu está indo para tenho outra? agora. Tem? Mas pode Tá. continuar qualquer coisa, eu vejo gravar. Tá. Então tá. Aí é o seguinte, a análise vertical tá tudo tranquilo? A análise vertical tá ok, não tá? A análise horizontal tá ok também, porque eu falei que nós vamos pegar um ano e comparar com o outro. É o que a Alessandra, né? Como é que é? Como é que você chama? Adriele. Adriele que perguntou, né? Isso, Ah, tá. foi. Então, aí a análise horizontal ficou assim, né? Comparou X3 com X1 e X2 com X1. Ok. Mantém isso aí e tudo bem, tá? Aí você vai mostrar a evolução da conta. Aí o objetivo é você comparar, então, entre mesmo grupo de contas, né? Quando você está fazendo essa referência, e você ajuda você a tirar algumas análises e conclusões de evolução, de pretensão da empresa ou proposta dela, né? De acordo com o histórico dela, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Partindo para o índice de liquidez, que também as fórmulas estão aí, na apostila tem, acho que todo mundo tomou conhecimento do caderno didático, não é isso? Então, nós temos lá índice de liquidez corrente, né? Aliás, todos os índices de liquidez, eles já trazem uma interpretação seguinte, olha, a interpretação do índice diz, né, quanto maior, melhor. Então, se você tem um índice lá, 0,8, 0,6, 0,9, 0,5, todos esses índices estão abaixo de 1, né? Numa concorrência pública, a empresa nem participa de licitação com esse índice abaixo de 1, tá? Tem que ser maior ou igual a 1. E quando a gente pensa numa análise de menor que 1, o índice está dizendo que a empresa não está tendo a capacidade de pagamento, né? E qual tipo de pagamento? Pagamento circulante, né? Que é um pagamento imediato ali, de contas do passivo circulante. Então, o ativo circulante dela, quando você pensa em liquidez corrente, você pega tudo que está no seu ativo circulante e pensa assim, se eu transformar isso tudo em dinheiro, eu pago a dívida toda que vence de hoje até um ano? Beleza, então eu tenho uma liquidez corrente favorável no dia de hoje, na análise de hoje. Na análise geral, na liquidez imediata, que é o próximo aqui, tá? É que eu uso a disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Ou seja, o meu caixa equivalente de caixa paga tudo que supostamente está no meu passivo e vai vencer tudo hoje. Tudo que eu tenho hoje no caixa no banco paga tudo que vai vencer, né? Até um ano. Então, essa liquidez imediata você vê com o caixa equivalente de caixa. A liquidez seca, você já pega o ativo circulante e deduz aqueles ativos que a gente chama de difícil realização. Por quê? Nem chega a ser difícil, às vezes é que demora. Lembra da despesa antecipada que eu citei lá no balanço anterior? Ou então um estoque difícil de você conseguir vender, né? Aí você tira isso para expurgar isso de dentro do seu ativo circulante para melhorar o índice, tá? Mas para melhorar o índice, ou seja, você tirou alguma coisa que é de difícil realização, porque senão ele seria um índice de liquidez seca, que é o outro aqui, ó, corrente, desculpa. Seria o corrente, tá? Se eu mantenho esses ativos que eu chamei de difícil realização, ele vira liquidez seca. E a imediata está aí,
O liquidez geral já entra tudo que a empresa vai realizar no longo prazo. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira que eu vou resgatar daqui a um ano, porque senão eu perco a taxa. Aí eu considero ele na soma, junto com o ativo circulante. E divido pela minha dívida de curto e de longo. Então, passivo circulante, passivo não circulante. O que eu estou querendo dizer? A empresa tem uma liquidez geral favorável? Muitas vezes ela tem liquidez geral. Às vezes ela está sem liquidez imediata. Então, você pode comentar isso no seu relatório. Falar assim, olha, apesar da empresa não apresentar liquidez imediata, ela apresenta liquidez geral. Ela consegue honrar com seus pagamentos de curto e longo prazo, né? De longo prazo, até o longo prazo. Ou considerando os direitos e bens e direitos que ela tem de longo prazo para liquidar isso. Apesar de não ser fácil, né? Imagina você ter um estoque que você é de construtora, igual eu expliquei. Você não vai vender isso fácil. Mas isso pode ser analisado. E tem empresas, tem situações que a gente pega todos esses índices, soma tudo e acha uma mediana. Para quê? Para falar, olha, é porque ela tem uma baixa em liquidez imediata, mas ela tem uma alta em liquidez geral, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Aqui tem o resuminho, né, que está lá na apostila também desses índices. Aí aqui dá uma ideia, né, de quanto maior, melhor. Geralmente os índices de liquidez, eles têm uma ideia de quanto maior, melhor mesmo, tá? Por causa disso, né, a capacidade de pagamento, tá? Mas tem, às vezes, empresas que analisam assim, vamos ver, às vezes ela está deixando de investir em imobilizado, se ela investisse, ela poderia produzir mais, né? Enfim. Aí o endividamento. Então, nós vamos pensar no endividamento já pensando nas dívidas, né? Ou seja, na composição do que a empresa tem de dívida com terceiros, se é de curto, se é de longo, a estrutura de capital que aumenta ali. Por exemplo, eu tenho um PL, um patrimônio líquido maior do que o passivo, está me mostrando que a empresa tem um recurso próprio maior. Então, PL maior, maior capital próprio. Passivo menor, né, menor capital de terceiros. Então, quando você faz essa relação, você está compondo o seu capital de terceiros ali, né? Se está mais de curto, não, compondo o endividamento da empresa. Agora, compor o endividamento mesmo é saber se ela tem mais de longo ou mais de curto. E aí vem as fórmulas, né? Então, por exemplo, qual que é a participação do capital de terceiros da empresa no total da empresa? Você está comparando dívida com terceiros, seja de curto ou de longo, passivo circulante, não circulante, com PL. Ok. Então, você só está querendo saber se a empresa tem mais endividamento com terceiros do que recursos próprios. Ok. E isso faz diferença numa análise financeira de liberação de crédito, né? Muitas vezes, às vezes a empresa está no banco lá buscando recurso e o banco vê que ela está com endividamento já muito alto e não libera mais crédito, né? Linha de crédito. E a composição do endividamento vai saber se ela tem mais curto ou mais longo. Então, se eu pego a de curto e de longo, comparo a de curto, eu vou chegar à conclusão, será que ela tem mais longo prazo a pagar do que curto? Uma empresa que tem endividamento de longo, ela tem um fôlego maior, porque ela não precisa descapitalizar o circulante dela para pagar a dívida. Então, essas são as questões que a gente tem que analisar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Seria só isso, então, para hoje, gente. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Quer que eu mostre a atividade? Deixa eu ver se eu acho a atividade aqui. Professora, eu quero a atividade. Deixa eu ver se ela está... Ela não pode estar resolvida aqui, não está, não. Então, aqui, ó, deixa eu ver. Compare X2 com X1 e X3 com X1. Eu queria comparar X3 com X2, mas tudo bem, deixa aí. Aí vocês vão fazer... Mas na atividade pode 3 com X2? Como é que é? O que você falou? Não, eu falei assim, porque você falou que queria que comparasse X3 com X2. Então, lá na atividade pode fazer assim? Não, faz igual tá lá, porque senão vai ficar errado o gabarito. Ô, professora, eu quero tirar uma dúvida. Olha, veja pode só. falar. Vou abrir minha atividade aqui, só um minuto. Eu vou deixar ela toda aberta aqui, vocês vão me falando. O que seria? Tá. Você pediu o relatório sintético da situação econômica e financeira da empresa, né? Em relação aos índices. Esses índices seria o IPL e o IRNC, seria isso?
Pode ser em relação ao índice de liquidez, né? Porque aí envolve a parte financeira, e pode ser em relação à rentabilidade. Eu não pedi rentabilidade, não? Ah, não. Pedi, Você não? pediu assim, o relatório sintético da Aqui, ó. situação econômico-financeira da É. empresa a partir dos resultados obtidos no cálculo dos índices. Aí seria... Ah, não, ele aqui, ó. É porque aqui, ó, cálculo dos índices de estrutura de capital. Aqui tem cálculo dos índices de liquidez e... Mas cadê? esse de liquidez seria só a corrente que você pediu. Pois é, mas aqui, ó, pelo que eu estou vendo, deixa eu ver, cadê o análise vertical horizontal da DRE? Será que suprimiu aqui, gente? Deixa eu ver. Não. É porque está faltando aqui, sabe o que? A rentabilidade. Se você falar da situação, aqui não está escrito pedindo a rentabilidade da empresa, não. Não pediu a rentabilidade. Mas aí com o dado que você tiver, você faz a análise, porque se você tem aqui a DRE, ó, você pode calcular o lucro líquido em relação à receita líquida, ok? Aí você fala assim, ao longo dos anos, dos 3 anos, ela teve maior rentabilidade em 2023. Quando você compara aqui, ó, 1.800.000, do lucro líquido, 229.500 em relação a 1.800.000, aqui 191 em relação... Então, quer dizer, você pode fazer esse cálculo que eu não pedi aqui, eu pensei que ele estava aqui. Eu coloquei índice de estrutura de capital, quando você vai pensar se a empresa tem mais capital de terceiros ou mais capital próprio, né, que capital Então, mas próprio esse PL. índices de estrutura de capital seria o... Eu fiz o cálculo do IPL e do IRNC. Uhum. Seria isso? Mas você fez a estrutura de capital. Então, na hora que você fizer um relatório ali, você pode escrever com os dados que você tem. Não precisa preocupar, porque eu vou ter que, eu pensei, porque o meu lá eu coloquei rentabilidade, na hora que eu vi aqui não tinha, que o principal, em termos econômicos, é você falar que a empresa teve uma rentabilidade. Se você fizer a comparação aqui sem eu ter pedido, você pode acrescentar no seu relatório que vai enriquecer, que é colocar a rentabilidade também, tá? Que hoje eu não falei da rentabilidade aqui, não. E o que é rentabilidade? Você pega o lucro líquido da empresa, divide pela receita líquida, que você vai saber se a empresa ela está tendo, por exemplo, quer ver aqui, ó, se eu entro aqui agora e pego esse número e divido por esse, né, e multiplico por 100, ela está tendo uma rentabilidade de 12,75. Se eu fizer esse mesmo cálculo para cá, ó, vou arrastar aqui, o mesmo cálculo, ela manteve a mesma rentabilidade, isso que não, então não fez muito sentido. Ela teve a mesma rentabilidade, tá vendo? Apesar dela ter vendido mais, ela manteve a mesma rentabilidade, 12,75 em todos os anos, Então né? não faz sentido colocar rentabilidade. Nem foi por isso que não colocou. Acho que foi isso, né? Não estava. Mas fala Então, do no caso, endividamento, esse se está alto, relatório se está seria... baixo. Fala só do endividamento, se está alto, se está baixo. Da liquidez dela, se está boa, se não está, né? É isso, mas é uma coisa bem simplesinha mesmo, não é? Não precisa fazer um relatório complexo, não, porque até você nem tem tantos dados assim para mostrar. A estrutura de capital, por exemplo, né? Quando você calcula, você está calculando se ela tem mais capital próprio ou capital de terceiros. E a composição também. Eu pedi a composição? Deixa eu ver lá. Ver se eu pedi a composição. Estrutura de capital, de índice de estrutura de capital. Eu não falei aqui, mas você pode pegar aqui, ó, e fazer a composição de curto e de longo. Tá vendo aqui, ó? 440, não, quer dizer, 250, 440. De passivo circulante e não circulante, o PL 690. Então, esses dois aqui, você somando, você calcula se ela tem dívida mais de curto ou de longo. É lógico que aqui, olhando de cara, você já está vendo que ela tem mais de longo, né?
Tá bom? E na apostila tem uns comentários do autor lá, de alguns exemplos, que fala isso, e que você possa estar comparando aqui. Não, Depois você sim, dá uma olhada. professora. Mas tá bom, então. Agora sim. Entendeu? Assim, você pega, por exemplo, você pode pegar um balanço que está na apostila e ver o que foi comentado, porque lá tem vários exemplos com comentários. Tem alguns exemplos com comentários. E aí você pode comentar. E aí, mesmo que você não consiga, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comparar o capital de terceiros com o capital próprio. Isso já é um primeiro ponto. Saber se a empresa está tendo liquidez, que é a única que né? Que é a liquidez corrente, que vai dar para calcular, porque a seca não tem jeito e nem a imediata, nem a geral, tá? Porque eu teria que abrir esse ativo circulante, o não circulante, achar o realizável de longo prazo. Então, o balanço ele suprimiu aí, ficou muito sintético, então não dá para fazer tudo, faz o que der, que é o corrente aí no caso. Você tinha colocado lá no fórum. No AVA, isso. Isso, você mas tá queria tudo... somente a corrente. Isso, mas assim, não preocupa não, porque o que você fizer vai ser valorizado e provavelmente é sucinto mesmo, tá? É bem simples mesmo, não precisa preocupar, tá? É lógico que você não vai poder deixar de contar com o que você tem. Então, você tem que pelo menos referenciar aquilo que você tem aí, tá? Aí, se você calculou um índice de liquidez corrente, então é ele que você vai comentar. Se você calculou o endividamento da empresa, né, capital de terceiro com capital próprio, aí você vai comentar sobre isso. Então, quando eu falo a situação econômica e financeira, econômica teria que ter a rentabilidade. Mas aí você, se quiser comentar, esse que eu falei é situação econômica, né? Então, já de cara eu vi que ela está tendo uma rentabilidade líquida de 12,75%, tá? Quer dizer, se você quiser também comentar sobre o lucro bruto, né? Qual que é a margem bruta dela? Ela tem uma excelente margem bruta, mas não tem margem líquida favorável. É só isso, não tem muita coisa, não. Tá bom? Tá, Joia. Obrigada. Viu? Não precisa preocupar, sim, né? Porque aqui o pessoal estuda a disciplina, mas não já é para ser analista de cara, não. Tá bom? Tudo Oi, bem? Dilamar. Oi. Eu vou sair agora porque tem outra Tá, aula de pode ir. Eu governança. vou fechar também, Márcia. Então tá. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, professora. Muito obrigada. Eu estou tentando fechar aqui, não fechei ainda, desculpa. Quem que ainda está aí? É a Alessandra e a Alexia. Ah, tá. Ok, gente, muito obrigada e bom final de semana, viu? Obrigada. Bom final de Tchau. semana. Tchau, tchau.